É verdade que você quase seria padre em vez do jaleco seria uma batina? Você investigou muito a minha vida. Na verdade, a gente quer saber. Em vez do jaleco seria uma batina? Teve uma época que eu pensei em ser padre mesmo, cheguei a frequentar cursos vocacionais e realmente eu pensei em ser padre, até durante a faculdade. Então, nesse bate-papo de hoje, a gente vai conversar com o Clodoaldo Cadete Fernandes Costa. Ele é o segundo de 4 filhos, Clodovaldo, Clodege, que é a única menina, e Clodomar. Cadete é filho do seu Antônio Francisco da Costa Neto, conhecidíssimo também como Cadete, um fotógrafo aqui, que faz parte da história e da memória de Vitória da Conquista, e de dona Ozelina Fernandes Costa. Ele nasceu em Jaguaribe, no Ceará. Na infância, um garoto peralta, muito ativo e desde muito cedo empreendedor. Aos 12 anos, ele já empreendia vendendo enfeites na feira de Campina Grande com um primo. Que enfeites eram estes, Cadete? O que você vendia na feira? Nós éramos uns garotos e nós vendíamos bebelôs, que significa aquelas estatuazinhas pequenininhas, copos. Então a gente comprava esses copos e revendia. Botava uma lona na feira, não só em Campina Grande, como em Teresina, no Piauí, como vinha morar depois, já com 13, 14 anos. E dava lucro? Dava lucro, sim. Nós vendíamos, e sobrava o dinheiro, entregávamos a meu pai, inclusive minha mãe. Éramos uma família pobre, mas gostava muito de trabalhar, sempre gostamos de trabalhar. Então essa história de empreender é desde a infância mesmo, né? Sempre. Cadete na escola nunca foi o melhor da classe, não tinha as melhores notas, enfim, não era daqueles que sentava na frente, né, mas sempre muito atento, muito curioso, esse perfil de pesquisador que ele tem, né, e eu soube, Cadete, é verdade que você quase seria padre em vez do jaleco seria uma batina? Você investigou muito a minha vida. Na verdade, a gente quer saber, em vez do jaleco seria uma batina? Teve uma época que eu pensei em ser padre mesmo, cheguei a frequentar cursos vocacionais. Sim. Aqui em Conquista, um padre muito conhecido, era meu colega disso, o padre Gilberto. Sim. E realmente eu pensei em ser padre, até durante a faculdade. Chegou a estudar no Seminário dos Capuchinhos? Eu cheguei a frequentar muitas reuniões de vocacionados, né? E foi exatamente nessas reuniões que eu conheci muita coisa aqui na Bahia, né? Eu ia para o Convento dos Capuchinhos na época em Salvador, ficava lá hospedado, no Esplanada, aqui em Vitória da Conquista. Então nós tínhamos um grupo que era um grupo que ia ser padre, né? Mas não deu certo. Eu entrei na medicina e aí fui... Enveredou pela saúde. Exatamente. Né? Então, este que quase seria um padre, Dr. Clodoaldo Cadete, olha só o currículo dele. Médico, formado pela Escola Baiana de Medicina em Saúde Pública, mestre em Saúde Tropical pela Universidade Nova de Lisboa. Ele possui especialização em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASCO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Não acabou. Especialização em diagnóstico por imagem pelo CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia. Especialização em educação com ênfase em magistério superior pela Faculdade Internacional de Curitiba. Especialização em obstetrícia e pediatria pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e atualmente é professor também da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e, claro, diretor médico da Clínica Sonar, diretor do setor de imagem do Hospital Unimec, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, de onde nós estamos falando. Cadete, você como diretor da Sonar, como que foi gestada a Sonar? Como que foi esse processo gestacional, pensado, sonhado, até parir, né? Até ter esse projeto grande que a gente viu? A Sonar, ela não houve uma projeção quando eu me formei. Quando eu me formei, eu terminei a residência médica, né, terminei a especialização em ultrassom, já naquela época, né? Então comecei no ultrassom na época do início do ultrassom na Bahia, praticamente, muito precoce, muito cedo ainda. E o que eu queria mesmo era trabalhar. E eu tive uma grande dificuldade quando eu resolvi fazer um curso de especialização na Espanha. Então eu já tinha um consultório e eu fui à Espanha. E quando eu voltei, meses depois, encontrei um rombo financeiro muito grande, porque eu fiquei meses sem trabalhar e gastando.
Aí me veio a ideia, então, de colocar um serviço onde não dependia da minha presença obrigatória. Aí foi aí que eu coloquei o serviço de mamografia. Foi o primeiro serviço de mamografia da região sudoeste. Isso me parece ainda no finalzinho da década de 80 para o início da década de 90. Aí chegou uma nova tecnologia e nós fomos então incorporando isso. Novos equipamentos de ultrassom, depois radiologia, depois veio a tomografia, depois veio a ressonância. Né? Outros colegas vinham agregando valores aqui à clínica. Isso foi bom porque isso me deixou um tempo para fazer alguma outra atividade extra consultório. Por exemplo, foi assim que eu consegui publicar alguns capítulos de livros, foi assim que eu participei de vários eventos internacionais como participante mesmo, como palestrante, dando aula. Então isso foi bom porque deu essa forma. Tá? Então a Sonar não nasceu assim, eu vou botar uma Sonar. Ela foi se agregando, ela foi se juntando valores. Eu nunca parei para dizer, agora eu vou comprar um terreno e construir um hospital. Não, nunca houve isso. Então eu gosto de viver do meu jeito, né, sem muita alarde. Então aquilo ficava, ia chegando as novas especialidades e se agregando a Sonar. Foi assim, uma coisa muito simples, não houve um planejamento na realidade, né, que eu vou querer fazer isso. O nome Sonar, que é bem inspirativo, né? A gente sabe que tem a ver com a questão da ultrassonografia. É verdade. Isso tem a ver com sonho, né? Essa coisa do projeto de vida também. Esse negócio do sonho, que eu gostei muito, foi uma criação sua. Né? Eu lembro que você criou um lema uma vez para a Sonar, que foi sonhar, né, com sonar. Né? Na realidade, sonar é o sonar do navio. E tem a ver com o ultrassom. O ultrassom nasceu, é o mesmo princípio da propagação das ondas. A mesma propagação do sonar do navio. Então eu escolhi esse nome Sonar, que é o nome do equipamento que se ouve o coração do bebê, que se escuta o coração do bebê na barriga da mãe, antes da ultrassonografia. Né? Então por isso que é o nome Sonar. Eu botei 2 N's para ficar um nome próprio. Olha só, tá? Né? Para não ficar uma coisa... Certo? Eu digo, eu vou botar com 2 N's. Coincidentemente, nunca existia no Brasil. De repente, aqui próximo, uma cidade próxima aqui, uns 5 anos depois, botou o nome Sonar também com 2 N's. Depois Salvador tem uma clínica com 2 N's, que não tem nada a ver com a minha. Em São Paulo tem algumas, entendeu? Então, esse é um nome que pegou. Essa relação, Cadete, com a imagem que você é tão apaixonado, a gente sabe que você gosta de fotografar, né, tem a ver com a atividade do seu pai, doutor Cadete, né, que é um fotógrafo aqui, que faz parte da nossa história. Você herdou isso do seu pai, essa coisa de gostar da imagem? Eu herdei, tanto que eu vou até explicar, você falou que antes eu queria ter uma vida religiosa, né, contemplativa, digamos assim, mas o nome, a paixão que eu tenho pela medicina começou exatamente por causa da ultrassonografia. Até o 3º ano de medicina, eu ainda pensava em ser padre. Eu disse, não é bem, a medicina é bom, é legal. Mas quando eu descobri a ultrassonografia, no 3º para o 4º ano de medicina, e dentro da obstetrícia, porque a ultrassonografia surgiu na obstetrícia. É por isso que os obstetras, quase todos fazem ultrassom, porque nasceu daí, a raiz está aí. Então, nesse desejo de fazer ultrassom, é que me fez permanecer na medicina, e gostei muito, e aí descobri a obstetrícia e a ultrassonografia. Tá? E isso tem a ver com meu pai, porque eu trabalhei com meu pai durante toda a minha vida. Tá? Então a minha adolescência toda era fazendo fotografia com meu pai, fazendo mesmo. Não era mandar revelar no laboratório, não. A gente fechava dentro de um quarto escuro e fazia a revelação das fotos. Tem um episódio que você se queimou com os produtos químicos. Eu tenho uma cicatriz extensa na pele, no antebraço, no braço e aqui no pescoço, que já foi até maior um pouco. E foi exatamente eu traquinando, quando pequeno, enxugando fotografia, que nós enxugávamos fotografia para entregar para o cliente no fogãozinho Jacaré. E eu traquinando, não era trabalhando aí. Foi de noite, eu coloquei mais alto, que eu adorava ver fogo, e aí eu fui apagar esse fogo, e o fogo, eu na verdade peguei um fogãozinho Jacaré, né, que é pequenininho, 3 pernas, ele veio junto comigo e derramou o álcool, por isso que ficou essa... Né? Eu tenho vários episódios de traquinagens assim. Que você ficou um semestre sem aproveitar a escola. Eu perdi praticamente não, eu perdi 1 ano de escola, porque eu fiquei todo queimado. Naquela época
o tratamento era completamente diferente de hoje, era somente curativo, simplesmente curativo, e eu fiquei realmente queimado uma parte do corpo inteiro. A minha sorte é que não queimou a parte labial, né? Senão seria muito mais grave em termos estéticos. Essa história de faxina em casa, você faz isso mesmo? Colhe o lixo, lava prato? Eu sou como qualquer outra pessoa, né? Um mortal. Então eu faço tudo o que a gente tem que fazer. E a gente imagina você só aqui nos corredores da Sonar, preocupado, ultrassom, tecnologias, mas ainda é o homem da casa, o homem que ajuda, eu gosto de ser caseiro, né? Então eu tenho uma esposa também de casa, né? Então a gente nem sempre tem empregada todos os dias, então a gente tem que balancear isso aí. As Faz regras parte, da casa, né? Faz parte. É um mundo moderno, né? E você falou aí, ó, da esposa, né? Uma esposa atleta que corre e participa de concursos fora do Brasil, tem medalhas. Como que é ter uma esposa assim, corredora que participa dessas Olimpíadas? É uma esposa que a gente nunca consegue alcançar. Ele está correndo, né? Então ela já correu em alguns lugares do mundo aí, Lisboa, algumas vezes, Lisboa, Buenos Aires, o Chile. Onde ela vai, é um tênis, vai atrás. E você empresaria ele e vai junto? Não, eu não vou fotografar, vou acompanhar, vou assessorar. Claro. Eu realmente não tenho essa veia atlética, tá? Então eu vou caminhando. Mas é bom ter uma pessoa com saúde em casa que cuida, e ela se cuida mesmo, cuida muito bem. E a mulher que cuida dos homens da casa. Nós só temos homens lá, né? Então cuida dos homens e cuida da empresa também. Ela é administradora, né? Então é ela que dá as cartas em muitas coisas, porque eu estou ocupado fazendo o meu trabalho, que é ser médico. Luísa me contou que vocês se conheceram através da irmã dela, que é enfermeira. Você deu uma carona, depois de um mês você a convidou para sair. Nossa, você sabe tudo isso? E todo mundo vai ficar sabendo também. O que te atraiu em Luísa, Carol? O jeito dela. Que jeito? Assim, aquele jeito... alguma coisa dentro dela me despertou, né? Você sabe que ela lembra até o dia, né? Ela marcou o dia, a data, mulher assim, A gente tem uma vantagem aí, né, entre aspas, o fato de não ter enveredado o sacerdócio, ser padre, né, não teria encontrado Luísa, não teria feito uma família, talvez, mas a medicina é um sacerdócio também, né? A medicina é um sacerdócio, mas é um sacerdócio gostoso, eu não reclamo não. Fui obstetra 30 anos, obstetra assim, de fazer parto, fiz parto como formado, 30 anos. Quando eu completei 30 anos, eu deixei de fazer o parto, não porque eu não gostava, ao contrário, tenho muitas saudades, enormes saudades. Adorava fazer parto de madrugada. Eu era sempre um boêmio na profissão. Mas, sabe o que eu gostava? Quando eu fazia um parto ali, ou no São Vicente, ou no São Geraldo, de madrugada, terminava o parto assim, amanhecendo o dia, 4h30 da manhã, 5 horas, e eu ia para um bar que tinha, não existe mais, que tinha na Rede Pacheco, chamado Bareta. E eu chegava lá e pedia, naquela época eu era gordo, pesava 130 quilos, então eu pedia um cuscuz com ovo, entendeu? E comia bem paraibano mesmo, bem paraibano. Eu tenho saudade dessa época, mas aí eu tive alguns problemas de saúde, estresse acumulado tal, e uma série de coisas, e eu fui orientado para que diminuísse minhas atividades, porque eu estava realmente começando a estressar muito. E aí eu tive um problema, que eu fui para UTI, problema cardíaco. Aí eu disse, é melhor parar. Então, por quê? Porque as madrugadas é que me faziam, consome demais. E eu não queria ser o médico que só fizesse parto de dia com hora marcada. Aí eu enveredei por outro lado, quer dizer, eu me aprofundei na ultrassonografia, mais ainda, que já era, né, já fazia, e abandonei apenas o parto, né, mas ainda oriento muitas pacientes gestantes, sem problema nenhum. Cadeixa, a gente sabe que é encantador, né, essa atividade da radiologia, da ultrassonografia, especialmente em gestantes, né, porque você vê ali o bebê no começo da gestação, acompanha. Como que você lida, por exemplo, com situações de ter que dar uma notícia negativa, um diagnóstico ruim, ou mesmo a morte de um bebê, enfim, como que você lida com isso? Essa é a parte ruim, é a parte que a gente não gosta, mas tem que ter. Então, nem tudo são louros, nem tudo são flores. Sim. Então a gente tem que realmente se preparar para isso. Tá? Então, temos que... Dizem até que o médico tem que ser frio. Não, o médico não tem que ser frio. O médico tem que ser sincero. Tá? E compreender e ter uma inteligência emocional para saber transmitir essas notícias. Nada mais triste do que uma mãe que quer ter seu filho e descobrir que ele tem um defeito grave ou que o pior que é a morte do bebê.
E a gente aprende muito com isso. Então a gente vê a natureza humana, quantas mães realmente sofrem e têm um luto pelo bebê, mas tem também aquele mínimo caso, poucos casos, onde você vê que há um descaso da vida, né, que aquelas que pretendem fazer aborto e tudo mais. Se você me perguntasse, Rossane, qual era a grande contribuição que a ultrassonografia trouxe na vida de uma grávida, eu acho que foi pegar o bebê e colocar no centro da sala. Antigamente, por dar um exemplo, antigamente a gente fazia um pré-natal e nem conhecia o pai. A mãe ia para o hospital, ia com a mãe, mas o pai da criança a gente não via, nem enxergava. Ele nem pagar, ele ia pagar o parto quando era particular, ele mandava o dinheiro. A ultrassonografia fez com que o bebê fosse o centro da atenção e faz com que os pais participem ativamente do pré-natal. Então a ultrassonografia aproximou a família. Eu costumo brincar, aproximou até a sogra da nora, com todo mundo vê o bebê. Tá? Então virou uma festa. E isso é o mais importante. Então esse diagnóstico é bonito por isso. Tá? Então fez com que houvesse um florescimento do amor familiar pelo bebê. Então o bebê hoje tem nome. No início da ultrassonografia, os pais ainda rejeitavam saber o sexo do bebê. Não, eu quero surpresa. Hoje não. Hoje eles querem saber logo o sexo, eles botam logo o nome. E outra, dão presente antes de nascer. Olha, já tem um boi que já vou ferrar o boi. É assim. Então isso é bonito. Isso na realidade é bonito. Por outro lado, a ultrassonografia também tem um outro lado triste. Né? Quando você tem que dar o diagnóstico de uma doença grave. Mas é uma doença, como hoje a tecnologia trouxe muito alento, né, muito conforto para a cura da doença, trouxe a notícia ruim. Mas tem uma notícia boa, olha, a doença que você tem cura. A doença que você tem foi bom. Por quê? Porque nós fizemos um diagnóstico no momento que tem como reverter essa situação. Pior era no passado. Quando nós não tínhamos ultrassom, quando descobriu a doença já estava tomando a pessoa e morrendo. Você me falou de um mamógrafo, que é um equipamento de ponta que a Sonar está oferecendo. O que há de melhor, né, no mundo, no Brasil? O que ele traz de diferencial em relação a equipamentos anteriores? A tecnologia hoje, Rossane, ela é muito dinâmica. Os mamógrafos, o que diferencia um equipamento, seja de ultrassom, mamógrafo, tomógrafo, ressonância, é a imagem, a definição da imagem. Isso tem a ver com a tecnologia da eletrônica. É como um aparelho 4K, né, uma televisão 8K, entendeu? Cada vez mais você enxerga melhor. Como você trabalha com imagem e com a mama, com mamografia, você quer ver detalhes, você quer ver microcalcificações, coisas que são imperceptíveis ao ultrassom, ao olho nu. Então você tem uma melhor definição de imagem. Então quando você quer ver, por exemplo, você encontra um monitor de um mamógrafo para você ver uma imagem que tem 4 milhões de megapixels. Então são monitores que custam só um monitor custa 100 e poucos mil reais, um mamógrafo é mais de 1 milhão. Então o que ele traz é precisão no diagnóstico. Você, olha, então você faz um exame num mamógrafo que não é digital, e eu vou até fazer uma separação aqui, o que é digital, o que é digitalizado. Existem poucos mamógrafos digitais, pouquíssimos mamógrafos digitais. Tá? Para ter uma ideia, a Vitória Guggenheim só tem 2, não é o nosso. Né? O que existe é mamógrafos digitalizados, né? Que é feito igual como era feito no passado, só que pega-se aquela imagem e digitaliza, escaneia e aparece no computador. É digital. Aquilo, tá? Mas o digital é aquele que a imagem sai direto da aquisição do seio da mulher, direto para um monitor de televisão de altíssima resolução. Tá? É que todo mundo chama digital, tudo é digital. Não, na realidade não são digitais. Tá? Então, qual é a diferença? Se você pegar as duas imagens, você vai ver que existe uma diferença. Né? Quem sabe, quem vê que tem detalhes que um tem, que o digital tem, de que o outro, que a gente chama até digital, é DR. Né? E o outro é o digital CR. Né? É essa a diferença. A diferença é a aquisição da imagem. Tá? É a mesma coisa de você dizer assim, o seu carro vai a São Paulo, é um carro 1000, vai. Mas e se você for numa BMW? Você chega a São Paulo também, só que mais rapidamente. Essa é a diferença. Lucas é formando em medicina pela Baiana,
Matheus, né, como eles chamam, começou direito e agora iniciou medicina na fase. Então tá na genética esse negócio aí da medicina, de gostar da área da saúde, né? Cadete, você acha que de alguma forma influenciou diretamente, além do meio, você que é estudioso e pesquisador, a genética também tá aí nesse negócio das escolhas dos filhos? Eu acho que é o conviver, né? O meu primeiro filho, ele fez medicina, teve um ano de questionamento se queria ou não medicina, igual como eu também tive. Espontaneamente voltou para a medicina, né? Está terminando o curso de medicina. E vai fazer uma área que não é nem a minha área. Então, eu não sei se houve essa influência. Eu gostaria muito, não que é obrigação. E ele chegou, meu pai, eu não vou fazer sua área. Não tem problema. Então ele está pensando numa outra área, uma área mais de pesquisa. O negócio dele é mais pesquisar, não é atender o público. Sim. Entendeu? E ele gosta muito de ler, então, de pesquisar. E tem isso de você também, que eu gosto, né? De estudar, sempre gostei. O segundo não queria medicina, ele não faça medicina, fez direito. E ele fez medicina sem eu saber, o vestibular. Eu sempre brinco que ele fez porque com medo de perder e achar assim, puxa, eu fiz e perdi, então só vou avisar se passei. Ele veio fazer a pandemia no início. Ele veio para casa, porque as aulas eram online, então a questão de estratégia, de economia, de tudo, ele veio para casa. Aqui ele foi trabalhar, porque estava um tédio a vida na pandemia. Sim. Eu coloquei ele como recepcionista na clínica, né, numa das unidades da clínica. E ele fazendo aquilo ali, eu acho que os colegas, os médicos, os amigos, começaram a fazer a cabeça dele. E ele, quando chegou, já me chegou com o boleto da faculdade, não foi nem dizendo que tinha aprovado. Ele chegou, ótimo, que bom. Espero que sejam felizes nas escolhas. Mas não era uma obrigação fazer medicina, não. Eles têm que ser felizes e trabalhar, têm que ser leais, realizados, né, profissionalmente. Ó, Luísa me disse que vocês são totalmente diferentes. Por isso que vocês dão certo, porque se completam. Mas eu quero saber mais. Em que vocês são diferentes? Onde que vocês se... Quais são essas diferenças aí do dia a dia? Não sei o que ela ali falou, mas na verdade ela gosta do dia, eu gosto muito da noite, tá certo? Eu gosto muito de movimento, você dizer assim, todo mundo fala assim, eu vou passar as férias numa praia, que ela ama passar as férias num lugar bucólico. Eu passaria as férias na Avenida Paulista, entendeu? Na Champs-Élysées, então na Quinta Avenida, quer dizer, um lugar onde tenha muito movimento. Cosmopolita. Não tenho nada de vida rural, minha vida é cidade. Eu gosto muito de conversar e gosto muito de estudar. Ela gosta muito de ler, ela é um livro atrás do outro. Ela é mais introspectiva, E aí, ela é mais dura com as pessoas, né? Na gestão, eu já sou mais flexível. Parece que você atribuiu a ela essa tarefa de dar bronquinha nos meninos, chamar a atenção. Mas ela é. Você quer ficar de fora, eu quero vida mansa. Quer ficar em paz, né, com eles. Cadete, você foi muito namorador? Eu não namorei a quantidade de pessoas que minha mulher chegou a namorei. Olha, aqui tem gente aqui querendo saber. A Sonar. A Sonar é minha vida, é um progresso. A fotografia? A fotografia é a imagem que se tem da vida. Cadete, você teme a morte? Você lida com vida? Não, eu nunca temi a morte, não. Eu vou ter raiva se for agora, se for cedo. Mas assim, medo mesmo, de eu estou com medo de morrer, não. Eu acho que a morte vai vir natural. A gente tem que se cuidar para não ir agora, né? Fazer tudo agora. Mas vai fazer parte, vai chegar. Por falar nisso, você teve Covid. Como foi essa experiência com a pandemia? Vítima? Olha, eu tive Covid e a experiência que eu tinha era de que... Bom, eu pensei que fosse morrer, né? Porque eu comecei a ter realmente falta de ar, mas eu não precisei entubar. Mas eu tive uma saturação baixa, mas eu tive que usar oxigênio, mas não precisou de intubação, isso foi muito bom. Mas a sensação que você tem é o seguinte, então morrer é isso, que é uma vida, sabe, sem... Então eu ia pro banheiro, olhava no espelho e dizia assim, puxa a cara do defunto amanhã, como é que eu vou... Amanhã eu posso estar morto. E na verdade isso não aconteceu, né? Porque as pessoas acham que morrer dói, né? O cara vai morrer, morre com dor, né? Com muita algia. Não, na realidade, você fecha os olhos e morre, assim. É uma luz que apaga, né? A grande maioria das vezes. Então eu não sabia se no outro dia eu estava morto, mas não ficava assim tremendo, chorando, em nenhum momento. Medo nada? Não, o medo da morte, não, medo não. Medo do sofrimento? Não, eu acho que não iria ter sofrimento. Tá? O meu medo era de entubar.
Isso eu acho que, e eu achava o seguinte, se eu entubasse, eu morreria, entendeu? Porque a sensação minha maior, o meu maior medo era exatamente isso. E graças a Deus, isso não aconteceu. Cadete, voltando ao ping-pong, Deus... Deus é a vida, né? Deus é tudo. E seu Antônio Francisco da Costa Neto, seu pai, cadete, fotógrafo? Meu grande mentor, meu grande amigo. Eu aprendi com meu pai me deixou um grande legado. Um homem pobre, um homem alegre, um homem dinâmico, um homem que transformou a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa. E tanto que eu carrego, uma coisa que talvez ninguém saiba, o nome que ele tinha, que era Cadete, que não era nome. O meu nome Cadete era um apelido. E eu coloquei, logo que formei, eu coloquei não, o povo colocou, porque iam consultar comigo, ninguém me chamava de Clodoaldo, me chamava de Cadete, por causa de meu pai. Cadete, filho, eu vou intentar Cadete. Eu digo, olha, meu nome vai ter Cadete. Eu fui ao juiz e pedi para incluir o nome Cadete. E Cadete era o nome do estúdio dele de fotografia? Era. A história de Cadete é muito simples. Quando foi inaugurada a Escola Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, Cadete, era o sonho de toda a família nordestina ter um filho cadete. Então, quando meu pai nasceu, todo mundo já dizia assim, este vai ser um cadete. E ele foi chamado de Cadete, Antônio Cadete, a vida inteira. Ele e os irmãos. Sim. São Cadete, Antônio Cadete, José Cadete. E ele, quando fez botou foto dele lá no interior do Ceará, em Jaguaribe, ele botou o nome Foto Cadete. Dona Ozelina Fernandes Minha Costa. querida mamãe, que está com 88 anos, né, já está com alguns problemas da idade, mas foi a grande companheira e a grande mentora, né? Se ele tem um mentor, ela é a mentora da nossa vida. Te inspira também. Muito. Luísa. Precisa dizer? É o amor da vida da gente, né? Aproveita. É uma pessoa que está comigo, minha companheira, eu sou muito... Dá para notar que eu sou muito apaixonado ainda. Emocionado, né? até, né? E Lucas? Lucas é o que eu quero deixar de legado, né? Tanto Lucas, você vai perguntar, de ping-pong vai perguntar Matheus. Sim. É o legado, ensinar eles que a vida tem que ser bem vivida, as pessoas têm que ser amigas, entendeu? E ter a vida como que é essa passagem que nós temos aqui, mas ele tem que ter a vida, ser feliz. Ele tem que buscar a felicidade. E usar uma frase que meu pai falava sempre, filho, nunca proíba ou nunca impeça o crescimento de ninguém. É por isso que conhecimento tem que ser transmitido, para que as gerações futuras possam usufruir disso. Então, quando eu tenho aqui qualquer coisa que eu vou num congresso, então, a primeira coisa que eu faço é passar para alguns médicos que trabalham comigo aqui. A novidade é essa, o que vem de novo é isso. E não prender só para si, para ter louros sozinhos. A prova disso né, já me pediram algumas contribuições em alguns livros, né, até de tratados, eu tenho alguns capítulos de livro, e todos feitos aqui na clínica, todos com casos daqui, né? Em tratados mesmo. Cadete, você é essa figura carismática, simpática que a gente conhece, que vive pelos corredores da Sonar, gosta de viajar, sempre sorrindo, né? O que te faz ficar triste ou o que te aborrece, Cadete? Tem alguma coisa? A gente fica de vez em quando bem chateado com alguma coisa, né? O momento que a gente vive, a pandemia, né, no início deixou a gente um pouco triste, né? Depois a vida vai se acostumando com isso, né? Mas tem coisas que lhe chateiam, né? Às vezes as pessoas lhe desconstroem, né? Às vezes você encontra pessoas mal intencionadas, né? Entendeu? Então são os golpistas, né? E golpista não é só golpista financeiro, né? Golpista de ideias, golpista de muitas outras coisas que, entendeu? Isso tira da série. Quando você tem uma fidelidade, quando você tem, como é que eu iria dizer? Quando você tem comprometimento, tudo, exatamente, né? Entendeu? Então a agressão gratuita que você vê de muitas, não é em relação a mim não, em relação ao mundo em si. Né? Quando você vê uma agressão de uma pessoa em direção a outra, e nós vivemos num mundo assim, que o mundo mudou muito. Né? Os valores foram modificados, tudo. Então a gente não sabe o que é certo, o que é errado, tem que pisar em ovos às vezes. Então tem que ter uma inteligência emocional para saber discernir isso aí.
Se a gente pudesse discernir ou delimitar a medicina para você, é mais paixão ou é mais negócio? Não, mais paixão. Paixão. Eu lhe digo isso com uma certeza que a ideia eu não teria, se fosse um negócio, eu não estaria só numa clínica. Eu já estaria aqui tentando fazer um hospital, tentando abrir clínicas populares, tentando ter filial em outras cidades. Pode ser que no futuro, há 70 anos, eu faça isso, né? Quando eu disser assim, olha, eu não quero mais trabalhar. Mas e não dá para você ser médico atuante e ser empresário mesmo, entendeu? Como eu carrego o nome da Sonar, então a ideia que se tem é isso, né? Um grande empresário, não. Eu ainda trabalho, eu ainda vejo o paciente de 7h30 da manhã até parte da tarde. 2 dias eu vou para a faculdade, dar aula. Um dia eu vou para reuniões de decisões. O que acontecia no passado, quando existia médico, que era assim, tinha muito médico que era empresário, era fazendeiro, né? Então, na quinta-feira já não trabalhava no consultório. Eu ficava imaginando como é que essas pessoas conseguiam atender e chegava sexta-feira, desligava, e os pacientes que ficavam doentes? E os pacientes que estavam precisando da assistência deles? Entendeu? Não, eu diria que tem, por exemplo, eu falo isso abertamente, tem médico que não gosta, mas o médico que gosta do seu paciente, que gosta da profissão, a primeira coisa que ele tem que dizer para o paciente é dar um cartãozinho com o telefone. Porque quando você procura um médico, você está desamparado, você está em pânico. Né? O paciente está achando que vai morrer, está achando que tem uma doença incurável. Como é que o paciente lhe procura para uma orientação? Não é para você ver, não. Às vezes, de madrugada, ele liga para dizer, ô doutor, eu estou com uma dor aqui, em determinado lugar, posso tomar tal medicamento? Isso alivia muito uma pessoa. Então o obstetra, que é obstetra, tem que ter o telefone do paciente. Ou, aliás, o paciente tem que ter o telefone dele. Você pode salvar a vida. E como nós, do obstetra, salvamos vidas na madrugada por uma única informação. O paciente liga, olha, estou sangrando. Ela não pode aguardar amanhã. E se for um descolamento de uma placenta, o bebê vai morrer e ela também? Entendeu? Então, esse é um ponto que tem que ser dito. Gente, este é Dr. Cadete. Prazer enorme falar com ele, trazer aqui um pouco da história dessa persona para a Link News, e a gente agradece a sua atenção. Você pode acompanhar essa entrevista em todos os canais da Link News. Aproveita, compartilha, comenta, dá o seu alô. Se quiser saber mais sobre o Dr. Cadete, manda que a gente pergunta. E a gente agradece, Dr. Cadete, sua disponibilidade e atenção. Aproveita o espaço para dar o seu recado. Não, eu não sabia que expor minha vida aqui. De jeito nenhum, você até me conhece. Quanto a isso, né? Não, dizer que eu trabalho numa profissão maravilhosa, gosto muito da minha profissão, trabalho ativamente, eu não me vejo aposentado de forma nenhuma, apesar de estar numa idade que, segundo dizem, já dá para me aposentar, mas não, de forma nenhuma. E quero dizer que eu gosto muito da minha profissão. Quero agradecer vocês terem me ouvido esse tempo todo aí, a Rossana, que extraiu de mim essas pérolas aí que ninguém sabia, né? Tá certo? Então um beijo para vocês.